Vale a pena investir em ações que pagam dividendos todo mês? Quais ações fazem esse pagamento e quanto elas pagam? Se você tem essa dúvida e está pensando em investir em ações, esse vídeo é para você. Eu vou te falar todas as ações que estão pagando dividendos mensalmente, o valor que elas estão pagando e se vale a pena investir nelas. E aí, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme, aqui eu te ensino tudo sobre investimentos e hoje a gente vai falar de ações. As ações, elas são participações em empresas que você compra lá na Bolsa de Valores e toda vez que você compra uma ação, você vira dono de uma empresa, né? Então, se você compra uma ação do Itaú, por exemplo, você fica dono do Itaú. Se você compra uma ação do Bradesco, você fica dono do Bradesco e assim por diante. Sempre quando você compra essa participação dessa empresa lá na Bolsa de Valores e você se torna um dos donos dessa empresa, você tem direito em parte do lucro que essa empresa dá, né? Ou seja, o Itaú vende um empréstimo, vende um cartão de crédito ali, ele ganha um lucro com aquilo, parte daquele lucro é distribuído para os acionistas. Esse lucro que é distribuído para os acionistas é o dividendo que a empresa paga para você mensalmente, semestralmente ou anualmente. E como essa distribuição ela não tem um período específico, cada empresa paga num período diferente, eu trouxe aqui as 3 empresas da Bolsa de Valores que atualmente estão pagando mensalmente, que no caso é o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco Banestes. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essas empresas, eu vou abrir cada uma delas aqui no site do Status Invest e aí eu vou te explicar um pouquinho mais sobre elas e como está acontecendo esse pagamento de rendimento. E vamos começar falando do Banco Itaú. O Banco Itaú atualmente ele meio que dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece o Banco Itaú, é aquele banco laranjinha. O código do Banco Itaú na Bolsa de Valores é ITUB4, tem ITUB4 e ITUB3, né? No caso aqui o ITUB4 ele tem preferência no recebimento de dividendos, por isso que eu estou mostrando ele. E aí no caso do Itaú, o rendimento dos últimos 12 meses dele foi de 2,88%. No caso do histórico de distribuição do Itaú, né, a gente consegue ver que a média de distribuição anual dele é de 3,62%. Então, ao longo dos anos aqui, né, 2021 ele distribuiu 4,34%, 2020 4,12%, 2019 7,56%. Então, esse valor atual de 2,88 é um valor bem abaixo do que ele costuma distribuir. Os dias que o Itaú geralmente costuma distribuir os rendimentos deles são ali no comecinho do mês ou então no finalzinho do mês anterior. Por exemplo, a gente vê aqui, né, que o pagamento dele é geralmente no dia 1, no dia 2, no dia 1, algumas vezes cai no dia 30, mas é sempre no comecinho do mês, então ele paga ali bem no início. E o valor mensal tá dando por volta aí de 0,17 centavos, né? Ele vem acumulando aqui esses valores ao longo do tempo e em alguns períodos específicos ele distribui um valor maior, como por exemplo ele distribuiu aqui no dia 30 de 8 de 2022. E quando a gente fala de lucro do Itaú, né, porque afinal o lucro é muito importante, já que o dividendo é parte do lucro, a gente precisa que esses bancos tenham um lucro crescente, né, ou pelo menos um lucro constante ali que possibilite a distribuição desses rendimentos. E aí, no caso do Itaú aqui, a gente consegue ver, essa aqui é a linha de lucro dele, que desde 2017 a 2019 ele vem aumentando o lucro dele, aí em 2020 caiu, né, pode ser por conta da pandemia, e voltou aqui a crescer o lucro em 2021. Então, se ele continuar nesse mesmo ritmo que ele vinha antes, provavelmente ele pode aumentar o lucro em 2022, né, mas isso aí vai depender do banco, das estratégias dele, a gente tem que esperar um pouco para ver. O que não pode acontecer é o lucro ficar caindo muito, porque esse lucro cai, né, como o dividendo é parte do lucro, seu dividendo pode cair também e o banco pode não te distribuir aí o mesmo valor que ele distribuía antes. Então, quanto a isso, tem que ficar um pouquinho esperto, mas como o Itaú é um dos maiores bancos que tem, ganha muito dinheiro, ele provavelmente vai tentar resolver isso. Mas não tem como a gente prever, vai muito do que você acredita pro Banco Itaú, se você acha que ele tem a chance aí de continuar lucrando e crescendo no mercado. Quando a gente fala de valorização da ação, né, ou seja, a diferença de preço entre o valor que você comprou e o valor que aquela ação tá valendo hoje, no caso do Itaú aqui, quem comprou ela 5 anos atrás, hoje está acumulando uma desvalorização aí de 4,46%, né? Então foi uma ação aí que não valorizou nos últimos 5 anos, na verdade ela se desvalorizou 4%, o que de certa forma não deixou o investidor totalmente no prejuízo, porque como ela pagou dividendos ao longo desses 5 anos, né, parte dessa desvalorização aí já foi compensada pelos dividendos que ela pagou. Mas esse aqui não foi um papel que teve uma grande valorização no preço, né? Então esse aí é outro ponto para você ficar esperto ao considerar investir em Itaú. E aí a segunda ação que a gente também tem uma distribuição de dividendos mensal é a ação do Banco Bradesco, né? A BBDC4. Tem BBDC4 e BBDC3. BBDC4 e BBDC3 é a mesma coisa, né? A mesma empresa, tudo Banco Bradesco. A diferença é que BBDC4 tem preferência na distribuição de dividendos, por isso que eu estou analisando por elas. No caso do Bradesco aqui, a empresa distribuiu 3,36% de rendimento
dividendos, né, nos últimos 12 meses. Então uma ação aí que custa em média R$19,67 distribuiu 66 centavos no último ano. A média de pagamento do Bradesco, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, é de 3,73%. Então a porcentagem atual que ela distribuiu, né, tá muito condizente aí com a média que ela é acostumada a distribuir. Inclusive, um ponto legal da gente comparar, né, é que a média do Bradesco tá maior que do Itaú, né? Se a gente for olhar aqui na do Itaú, a média do Itaú é 3,62%, a do Bradesco é 3,73%. A atual do Bradesco tá 3,38% e a atual do Itaú tá 2,89%. Então o Bradesco tá ganhando aí no quesito de dividendos do Itaú. No caso da data que o Bradesco costuma pagar, geralmente ele paga na mesma data que o Itaú, então é no primeiro, segundo dia útil do mês, né? Dia 1, dia 2 aqui, como a gente consegue ver. E aí ele tem esse pagamento constante aí ao longo do tempo. O Bradesco, ele geralmente não varia muito o valor, igual o Itaú tem algumas partes do ano que ele paga mais, no caso o Bradesco que ele sempre paga o mesmo valor. E aí tem um ponto muito interessante que eu vi quando eu estava analisando as ações do Bradesco, que é uma distribuição de um outro tipo de rendimento, que no caso é a bonificação em ações. A bonificação em ações é quando a empresa ela te dá algumas ações de presente em determinado período do ano. No caso das ações do Bradesco, eles têm o costume de pagar uma bonificação de ações todo ano. Então, ó, em 2022, 2021, 2020, todos esses anos eles deram uma bonificação aí de ações para o investidor. No caso aqui, ó, foi de 10% de ações. Ou seja, se você tinha 100 ações do Bradesco nesse período aqui, né, você ganhou mais 10, ó, de 10%. Então eles meio que determinam uma proporção, né, você vai ganhar 10% a mais de ação. E aí, com base no que você tem, eles te dão mais 10% daquele valor de ações que você tem. E aí você pode ficar com aquelas ações, né, para ficar com mais dinheiro, ou pode vender as ações que você ganhar bonificadas também, tanto faz. No caso do lucro do Bradesco, ele segue a mesma tendência aí do Itaú, um rendimento mais ou menos crescente nos últimos anos, né? 2018 não cresceu tanto, mas cresceu em 2019 e aí caiu em 2020, que pode ser por conta da pandemia, e 2021 voltou a crescer. Então, como eles são concorrentes, são ali no mesmo setor, o resultado é muito parecido. E aí nos últimos 5 anos, né, se a gente for olhar aí a valorização ou desvalorização do Bradesco, o banco aí teve 10% de desvalorização. Então, quem investiu lá no inicinho acumula aí uma desvalorização de 10%. O ponto positivo no caso do Bradesco, né, é que todo ano ele te dá 10% do valor que você tem em ação em bonificação. Então, por mais que tenha desvalorizado 10% aí, esses 10% foi recuperado já no primeiro ano, porque ele sempre está te dando 10% aí de bonificação todo ano. Então, sempre você está ganhando novas ações do banco e acaba que pode não fazer tanta diferença assim essa desvalorização nessa porcentagem que foi, que além dos dividendos você ainda recebeu a bonificação. Mas enfim, não valorizou. Por último, a gente tem uma última ação de um banco também que paga dividendos todo mês, que é o Banco Banestes, né, que é o banco lá do Espírito Santo. Ele é um banco mais regional do estado. O Banco Banestes, diferente do Bradesco e do Itaú, pagou uma porcentagem de dividendos maior, então deu aí 8,90% ao ano, né? A ação hoje está custando R$6, nos últimos 12 meses distribuiu 53 centavos. A média dele, para a gente ter uma noção, né, no longo prazo, como fica, é de 5,30. Então, no momento, ele está aí com uma distribuição acima da média, né? Mas na média ele paga 5,30. Resta a gente esperar ao longo prazo, né, para ver se esse crescimento que ele está tendo aqui nos últimos 2 anos ele vai continuar ou não. 2021 pagou 5,94, 2022 pagou 8,55. Tem que esperar para ver como que vai ser o resultado do banco, né? A ação não é igual ao fundo imobiliário, que a gente tem certeza que aquele imóvel vai valorizar e vai aumentar o aluguel. Não, nesse caso aqui, para o banco pagar mais dividendo, ele tem que começar a ganhar mais dinheiro, atingir mais clientes. Tudo isso vai depender da gestão do banco e da economia do país. Banestes segue a mesma dinâmica de Itaú e Bradesco, de pagar sempre no dia 1º do mês ou no segundo dia útil, né? Alguns meses ele paga no dia 15 aqui, mas no geral ele paga no dia 1, dia 2 e dia 3. O lucro líquido do banco aqui, né, do dinheiro que ele ganha, tá crescente, e aí 2017, 2018 teve uma quedinha aqui em 2018, mas cresceu em 2019 e vem se mantendo constante de 2019 até 2021, sem grandes aumentos como Itaú e Bradesco, mas tem constância, então tá ok, não tá caindo nem nada. A evolução do Banestes aí nos últimos 5 anos, diferente dos outros 2 bancos, né, ele teve uma valorização aí de 67,11%. Então quem comprou aí teve a ação valorizada em 67%, né? Ele começou ali valendo 3,74 e hoje vale 6,25. Esse banco aqui ele não distribui bonificação, mas o que a gente tem que considerar também é que o Banestes é um banco menos consolidado no mercado, né? Então ele tem mais espaço para a ação crescer, já que ele pode se expandir para mais lugares. No caso do Bradesco e do Itaú, eles não têm esse crescimento enorme na ação assim, porque eles já estão em todo lugar do país. Então eles têm mais que manter a constância ali na receita dele, já que eles já estão super consolidados no mercado, né? O Banestes não tá tão consolidado assim. Eu, pelo menos, não conhecia muito o Banestes antes de fazer esse vídeo, porque não é um banco aqui do estado onde eu moro, então eu nunca nem tinha visto. Mas não deixa de ser uma empresa a se considerar se você
você conhece o banco, acha que ele tem um bom serviço e vê potencial no Banestes, né? Acho que o pessoal lá do Espírito Santo vai ter uma opinião muito melhor para passar do que eu, que nunca usei o serviço deles. E aí, se você quer dividendo mensal e quer colocar uma ação do setor bancário na sua carteira, pode ser aí uma opção você olhar alguma dessas três. O setor bancário é um setor que sempre está ganhando dinheiro. A única dúvida que a gente tem a respeito dele, né, como os bancos vão se comportar no futuro, afinal hoje está tudo digital, está todo mundo usando conta gratuita e a gente não sabe até que ponto isso vai interferir no resultado, né, no lucro dos bancões. Isso aí a gente vai depender do futuro. E além disso, vale ressaltar também que além dessas três ações que pagam mensalmente, a gente tem outras ações na Bolsa de Valores que não pagam mensalmente, mas que pagam semestralmente, pagam quadrimestralmente e que também tem bons resultados, às vezes dividendos até maiores que essas empresas estão pagando mensalmente. Então a gente pode falar sobre isso num outro vídeo e pode desenvolver esse assunto depois. Nesse aqui eu quis falar mesmo só das que pagam mensalmente. Se você gostou desse vídeo, pense em ter alguma ação ou tem alguma ação dessa, deixe pra mim nos comentários pra gente ficar sabendo, deixa a sua opinião aí, deixa um comentário, um elogio, enfim, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal pra receber mais e um grande abraço. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.